dia, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Se você ainda está dormindo, acorda para a vida, menina, acorda para a vida, menina. Vamos viver esse dia que Deus nos deu, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Se levanta, molha o rosto, olha para o espelho, diz que você é lindo, lindo, maravilhosa. E vamos iniciar aqui o nosso devocional, amém? Hoje a gente vai ler o capítulo 14 de Mateus. Que Deus venha nos abençoar nessa leitura, nos abrir o entendimento, nos dar formas práticas de aplicar a sua palavra no nosso dia a dia. E venha nos abençoar aqui nesse momento, amém? Então, aqui tá onde eu moro, é bem barulhento, mas espero que vocês compreendam, entendam. E se for da vontade do Senhor também que melhore aqui as condições, né, do áudio, do ambiente, em nome de Jesus. Então, vamos ler aqui Mateus capítulo 14, pega a sua Bíblia. Vamos aqui dar continuidade à nossa leitura do livro de Mateus. Então, o versículo 1 diz assim: Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é o João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Ele estava achando que Jesus era João Batista. A gente vai entender o porquê. Versículo 3. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. Herodes estava tendo um caso com a mulher de seu irmão, que era Herodias. Ele estava em adultério. E aí João foi dizer que isso era errado, né? De acordo com a palavra de Deus. E aí ele foi preso por causa disso. Versículo 15. 5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, que era o aniversário dele, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Então Herodes ele queria dar cabo da vida de João Batista, mas ele tinha medo do povo, porque para o povo ele era reconhecido, né? E ele tinha medo de matar João Batista e o povo se revoltar contra ele. E aí um dia ele estava lá comemorando o aniversário e a filha da mulher que ele tinha um caso começou a dançar lá, ele gostou. E aí prometeu que a menina quisesse, né? Devia ser uma dança muito assim. Eu te imaginando qual era a dança, né? Pra uma prometer o que quisesse. Com certeza uma dança muito sensual, né? Parece que Herodes era muito assim levado a essas coisas. E aí prometeu que a menina pedisse, ele ia dar, né? Na frente de todo mundo, provavelmente, né? Porque se não fosse, provavelmente ele ia tentar ali desconversar, né? Mas como ele falou ali, as pessoas iam provar, né, testar a sua palavra. E aí, versículo 8. E ela, instruída previamente por sua mãe, que era Herodias, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Imagina aí, é o pedido da mulher. Né? Pediu a cabeça de João Batista. Era a pessoa, né, que estava ali acusando eles, mostrando, né, que não era certo. E aí estavam querendo acabar com ele de alguma forma. E aí a mulher pegou e teve essa brilhante, entre aspas, né, ideia de acabar com seus problemas, né? E não era esse, né? O problema dela era ficar cometendo adultério. E aí, versículo 9. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, realmente era em público, né, que ele falou, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à menina, que a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E aí, mesmo depois que ele matou João Batista, ele vivia, né, um pouco amedrontado com a lembrança, né, de João Batista. Ele achava que João Batista tinha ressuscitado, né? Então foi o peso, né, a consequência de suas atitudes, né? Ele meio que ficou angustiado, né, pelo que ele fez.
E aí ele estava vendo João Batista em Jesus. Né? Quando a pessoa faz uma coisa que não é para fazer, né? E não passa pelo processo de perdão, porque Jesus perdoaria Herodes, né? Então a pessoa fica ali com a consciência pesada, né? E aí tudo que ela vê aquilo, né, que ela cometeu. Então continuando aqui. Versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Né? Jesus estava querendo ali ter um momento a sós. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, ou sobre a grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Nessa passagem aqui, que ele diz, né, que ergueu os olhos aos céus, eu me lembrei do maná, né? Que o maná era o pão que vinha do céu. Continuando. Versículo 20. E comeram todos e saciaram-se. Ainda levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, lá tinha mais, pelo menos umas 10.000 pessoas, né? E com apenas 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor multiplicou e alimentou e ainda sobejou, né, aquela multidão. Então, o Senhor, ele é muito abundante, né? Tudo que ele faz é com bastante abundância. Então, que a gente não se conforme com as migalhas, né, que o mundo dá. O Senhor, quando ele dá, ele é com abundância. Que a gente saiba esperar, clamar, orar ao Senhor, né? Que o que vem dele é bem melhor. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Aí ele conseguiu o que ele estava querendo, né? Ficar sós. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília é entre 3 horas da manhã e 3 horas da madrugada e 6 horas da manhã. Então foi aí mais ou menos pela madrugada, depois das 3 horas, né, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui, né, Pedro, ele, no fundo, ele sabia que era Jesus, porque se ele não soubesse que era Jesus, ele jamais iria querer andar sobre as águas, né? Mas ele cria, né, que Jesus estava ali. E aí Jesus disse que ele fosse e ele foi, né? Ele teve fé para ir. Continuando. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Então, na hora que ele viu ali Jesus, que ele estava no barco, ele ficou um pouco assustado, mas Jesus disse: Não temas, né? Sou eu. E aí ele creu, mas aí Pedro, ele era meio afoito, ousado, e aí ele quis também fazer a mesma coisa que Jesus estava fazendo, né? E aí ele deu meio... Os outros não tiveram essa coragem, Pedro teve essa ousadia, né? E aí ele estava ali com um pouco de fé, ali, crendo que era Jesus, colocou 2 pés para fora do barco, começou a andar sobre as águas, mas aí veio o vento, e ele começou a ficar com medo. Então o medo, ele tem esse poder, né? Quando a gente dá atenção para o medo, ele tem o poder de tirar a nossa fé, né?
ele tem o poder de fazer com que a gente esqueça quem somos e de quem somos, né? Ele começou a ficar com medo, então ele esqueceu que estava com Jesus ali e esqueceu que era pescador e que sabia nadar, né? Então ele foi tomado pelo medo. E é isso que o medo faz conosco. E aí ele começou a gritar, né? Senhor, salva-me! Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, estava perto, né? Jesus não tinha uma mão de 1,5 m, né? Segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então o vento aqui representa os problemas, representa as dificuldades, representa a nossa mente, os pensamentos negativos, ansiosos, depressivos, né? Então Jesus, ele pegou a mão de Pedro, levou ele para o barco e acalmou, né? Acalmou a nossa mente, acalmou, derrubou por terra os pensamentos negativos, a depressão, os medos, tudo isso que tenta nos derrubar, né? Ele acalmou. E é isso que ele faz na nossa vida. Então, versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Eles ainda tinham uma pontinha de dúvida, né? E é normal, é comum, nós somos seres humanos. Mas que a gente venha se aproximar mais e mais do Senhor, né? E ver que Ele é de fato quem Ele diz quem é. Versículo 34. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos, né? Então, aconteceu isso, né? Eles chegaram no seu destino e começaram a fazer, né, aquilo que Deus queria fazer ali em Genezaré. Amém? Então, essa foi a leitura, Mateus capítulo 14. Espero que tenha edificado a sua vida, edificado a sua leitura. Sempre quando eu leio, né, eu me edifico bastante, né, aprendo coisas novas também. Me sinto satisfeita, me sinto feliz em poder compartilhar com alguém, né, o que eu tenho aprendido. Então que você também compartilhe, né, o que você leu, o que você aprendeu com outras pessoas, né, com os seus amigos. Você que tem filhos, crianças, né, ensina crianças também. Compartilhe também de uma forma lúdica, né, a palavra do Senhor. Que essa palavra, né, seja compartilhada, né, seja plantada, seja disseminada, né, para que as pessoas saibam que existe esperança, que existe amor verdadeiro, aquele que nós necessitamos de verdade. Amém? Então Deus abençoe a sua vida e conceda os livramentos do dia, encha de saúde, de paz, de alegria, e até a próxima.